Bom, eu vou falar então a introdução. O ofensivo do eixo. Junto com a Segunda Guerra Mundial, se originou o eixo, que ele se estendeu de 1939 até 1941. Ele era uma aliança de países descontentes com o desfecho que teve na Primeira Guerra, e o eixo era composto então pela Alemanha, Itália e Japão. Essa parceria tinha alguns interesses em comum, que eram a expansão territorial, a criação de impérios com base em conquistas militares. Queriam derrubar a ordem internacional criada depois da Primeira Guerra Mundial e a distribuição do comunismo soviético. E com isso, a Aliança do Eixo criada começou a primeira fase da Guerra Mundial. Bom, então a gente vai para a primeira fase da guerra, vitórias do eixo. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler, nascido em 1889, morto em 1945. Os governos da França e Grã-Bretanha impulsaram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. Em 1937, representantes do Japão, da Itália e da Alemanha firmaram um dos acordos mais importantes daquela época, o Pacto Anticomunista. O anticomunismo do eixo agradava governantes de países capitalistas que temiam o aumento da influência dos comunistas. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados pela ofensiva das forças do eixo na Europa e no Pacífico. De setembro de 1939 a abril de 1940, a guerra limitou-se a combates navais, em que os alemães procuravam desestabilizar o comércio marítimo britânico com submarinos. Enquanto isso, as forças francesas e inglesas aguardavam a chegada das tropas alemãs. Com as condições climáticas mais adequadas, em abril de 1940, os alemães invadiram e ocuparam rapidamente a Dinamarca e a Noruega. Já em maio, deram início à ofensiva contra a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, ignorando a neutralidade desses países. No final do ano de 1941, quando a Alemanha falhou em dominar a Inglaterra, eles decidiram investir em um confronto contra a União Soviética. E enquanto isso, o Japão invadia a China e, como consequência, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China. Porém, os japoneses não quiseram entrar em acordo, começando assim os bombardeios navais no Havaí. Diante a tanto ataque, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, fazendo com que a Alemanha e a Itália declarassem guerra aos Estados Unidos. Essa foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupadas por tropas do eixo. O eixo começou a se desfazer em 1942 e 1943, quando o Japão sofreu importantes derrotas no Pacífico e quando a Itália se juntou aos aliados, fazendo com que assim declarasse guerra à Alemanha. Isso causou uma reviravolta, fazendo com que os aliados começassem a vencer as batalhas e confrontos.
e quando em 1945 a guerra acabou, o eixo se desfez por completo.